Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michelle. Se você está vindo aqui no canal pela primeira vez, já se inscreve no canal, curte, comenta. Hoje é o Bora pro melhor dia da vídeo. minha vida. Volte à noite, o show é às 7. Aí! Uhul! Sabe o que vai estar escrito? Joe Gardner! Consegui! Fiquei com a vaga! Hoje, né? Hoje eu vou falar sobre o desenho Soul, né? Que significa alma, né? Esse filme já não é muito novo, né? Ele já é um filme de uns 2 anos atrás. Nós estávamos na época da pandemia, tudo, né? E ele não chegou a ser lançado no cinema, né? Ele foi lançado só se não me engano, no Disney Plus, né? Não lembro muito, mas tipo, foi um filme que foi lançado só na TV e não foi lançado no cinema por causa da pandemia, né? Então tem muita gente que não conhece esse desenho e tem muita gente que já assistiu e quem já assistiu sabe da dimensão que é esse desenho. Ele não é um desenho simplesmente para criança, sim, ele fala muito com os adultos também, né? O Soul, ele é do mesmo diretor de Divertidamente e de Up, que é uma aventura nas alturas, né? São três desenhos magníficos, lindos, que tem um significado grande por trás, né? No Divertidamente, ele fala sobre sentimento, sobre crescer, sobre o sentido da vida, né? E no desenho Up, fala sobre envelhecer, né? E sobre a morte também, né? Porque quando ele perde a esposa dele, ele praticamente se enterrou ali naquela casa, mas ele tinha ainda aquele propósito de levar a casa para a montanha, que era um propósito da esposa dele também, né? E aí ele também fala sobre o sentido da vida também. E no Soul, fala muito profundamente sobre propósito, sobre missão. E eu, né, por que eu resolvi assistir esse desenho de novo, né? Hoje eu acordei assim, meio que aquele sentimento de inutilidade, né? Tipo assim, de eu ser inútil, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue atingir o que que a gente colocou como propósito. A gente, tipo, fiz um propósito de emagrecer em 30 dias. Eu fiz, era pra estar no quarto vídeo ou no terceiro vídeo, não lembro qual a sequência. E eu não consegui. Essa semana eu não consegui me alimentar direito, eu não consegui fazer caminhada, eu não consegui fazer nada. E eu coloquei, e eu vi aquele sentimento assim, tipo, mas eu sou inútil, eu não, tem tanta coisa que eu poderia estar fazendo e eu não consigo fazer por alguma coisa maior, por alguma coisa que eu tô sentindo. E a gente se cobra, se cobra, se cobra, se cobra e a gente acaba se sentindo inútil, que não presta, que não faz nada, que não conclui nada. E aí eu resolvi, acordei, levei meu filho pra escola e assisti esse filme, né? E os desenhos, assim, não sei lá, ele tem grande facilidade de me comover e de me falar diretamente comigo, sabe? Os desenhos. E aí eu vim falar um pouquinho pra você desse desenho, assim. Então, se você nunca assistiu, quiser assistir primeiro e depois vir assistir o vídeo, ou se você quiser assistir pra depois você ter outra visão, porque você pode assistir e depois comentar aqui que você fala, não, eu entendi de outra maneira. Então, tudo bem, né? Porque é que nem filosofia, né? Cada um tem a sua filosofia de vida, cada um tem a sua forma de ver as coisas e a sua interpretação. Isso que é o mais importante, é cada um ter a sua visão na vida, né? O soul, né? Significa alma, como eu falei. E não tem assim, se você não acredita em espiritismo, se você não acredita em pré-vida, essas coisas assim, tudo bem. Mas eu quero que você pegue a questão do propósito e da missão. O Soul, ele é o Joey, né? É a história do Joey. O Joey é um pianista de jazz, né? Ele, assim, a vida inteira dele, o pai dele apresentou o jazz pra ele e ele se apaixonou por isso. Você já, não sei se você conhece, assim, entra na sua mente agora e quando você era criança e algo que você tinha, que você gostava muito mesmo. E você gostava muito, 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 muito mesmo, e aquilo era sua vida, que nem no meu caso era o teatro. Eu, desde quando eu conheci o teatro, quando eu era criança, na escola, quando tinha o Proerd, Proerd não é, Versus Vivo,
Eu amava o teatro e eu amava escrever. Eu adorava fazer textos e gostava muito de escrever. Ai, desculpa, eu acho que eu vou chorar nesse vídeo, mas, né? E eu gostava muito de escrever. E quando eu escrevia, eu lia pro meu irmão, meu falecido irmão. Mas diante das dificuldades da vida, a gente foi levando a vida, a gente teve que trabalhar, a gente teve que... Então, eu fui deixando de lado esse sonho, que era de ser... Era assim, era sonho de criança, era ser atriz, ser apresentadora de TV e ser escritora, né? Que era o meu sonho quando eu era criança. E na vida do Joey não era diferente. Quando ele conheceu o jazz, ele se apaixonou profundamente pelo jazz e ele fez que a vida dele só seria feliz se ele cantasse numa banda de jazz famosa. E ele viveu a vida dele inteirinha frustrado porque ele nunca conseguiu. E aí a mãe dele tinha ficado feliz durante o começo do filme porque ele tinha conseguido um emprego de professor de música. E ele teria salário fixo, ele teria carteira assinada, ele teria benefícios, né? Aposentadoria. E ele não tinha ficado feliz com aquilo, porque o sonho dele era ser músico e cantar numa banda famosa. E ele ficou frustrado com isso e ele só vivia isso, ele era super focado só nesse assunto. Então ele deixou de ver as pessoas ao seu redor, ele deixou de namorar por causa disso. E ele deixou muitas coisas na vida dele porque ele achava que ele só seria feliz no dia que ele conseguisse atingir o objetivo dele, que era tocar numa banda e que seria a melhor coisa que aconteceria na vida dele. E aí um dia ele recebe uma ligação de um ex-aluno dele dizendo que conseguiu um teste para ele numa banda de jazz. E ele ficou super feliz, muito feliz mesmo, que ele não percebeu que ele estava falando com o telefone, andando no meio da rua e tinha uma pista de coisa que poderia acontecer de acidente com ele. E aí ele cai dentro de um bueiro e morre. Na verdade, morre entre aspas. Praticamente assim, o que eu entendi que ele ficou em coma. E aí nesse coma ele estava numa outra dimensão. E ele foi para outra dimensão onde tinha um túnel que iria para pós-vida. E ele passando por aquela pós-vida, ele morreria, o corpo dele morreria em terra. Então ele não quis aceitar isso. Não, eu não posso morrer no melhor dia da minha vida, que é o dia em que eu consegui o meu objetivo, que era fazer um teste numa banda famosa, e ele poderia ser a chance da vida dele. E ele não poderia morrer naquele momento, porque seria o melhor dia da vida dele. Então, ele pega e em vez dele ir para o pós-vida, ele consegue ir para o pré-vida. O pré-vida era onde as almas que não tinham nascido ainda ficavam ali para renascer. E elas passavam por uns tutores, né, tipo uns mentor de pessoas que já tinham vivido, para mostrar como que ia ser a vida, para as pessoas pegarem gosto por algumas coisas que elas fariam na Terra. É que nem quando a gente acredita assim que quando a pessoa nasce, ela já nasce com algum dom. E normalmente assim que eles acreditam que as pessoas já nasceu com um dom, tipo assim, às vezes você vê uma pessoa que toca super bem e você fala, nossa, nem que eu vivesse a minha vida inteira eu consigo cantar que nem aquela pessoa, ou tocar que nem aquela pessoa, e praticamente você quer falar assim, é porque ela já nasceu com esse dom. Então era mais ou menos isso. E aí lá no pré-vida, ele foi pro pré-vida e ele descobre que para ele voltar para a Terra ele precisaria de um passe, que esse que não viveu ainda conquista depois dele passar pela mentoria dele, e aí ele vai para a Terra para nascer. E aí ele pega um crachá de outra pessoa e se passa por outra pessoa para ser mentor de uma alma, e essa alma seria a alma 22. A alma 22, ela não queria nascer, e ela já tinha passado por vários outros mentores e nenhum conseguiu convencer ela que seria bom renascer. E aí ele conversa com ela e fala que ela não precisa renascer, mas que quando ela conseguisse atingir o propósito da vida dela para ela nascer, desce o passe para ele voltar para a Terra. E aí ela vai até um outro cara
que tem um portal para eles conseguirem voltar no corpo de outra pessoa. E aí, numa confusão lá, o Joey acaba entrando dentro de um gato e ela acaba entrando dentro do corpo do Joey. Só que aí eles conseguem descobrir que tem uma forma de trocar de volta o corpo, né? Ela conseguir voltar para o lugar dela e ele conseguir entrar no corpo dele de novo. E nessa confusão toda, ele ensina ela a comer e ela, né? Ela experimenta pizza pela primeira vez, ela experimenta várias coisas. E são várias sucessões de cenas mostrando a número 22 a experimentar coisas novas da vida que o Joey já experimentou e pra ele era tipo, é só uma pizza, é só uma árvore, uma folha da árvore caindo. E pra ela era tudo uma novidade, porque ela nunca tinha passado por aquilo, porque ela não tinha gosto, sentido, sentimentos e essas coisas assim. E a partir do momento que ela estava dentro do corpo do Joey, ela pôde sentir o sabor das coisas, ela pôde ouvir uma música, ela pôde sentir, ter novas experiências, né? E aquilo começou a mudar a percepção da 22, de que ela queria viver sim, e que ela queria fazer aquele experimento da vida, porque antes ela só acreditava que se ela vivesse, ela só que seria uma vida de sofrimento, que não tinha nada de interessante na vida, e ela começa a descobrir umas coisas bem assim, gostosas da vida, que não tem nada a ver com o propósito, que tem a ver com viver, com respirar, com ter amigos, com ter filhos, com ter... são coisas tão básicas além de ter um propósito. E tipo, você pode ter uma vida maravilhosa, você pode ter uma vida sofrida, mas sempre vai ter algo de bom que vai fazer você dar valor à vida, né? E a querer viver. E nesse filme tem vários pedacinhos assim, tipo, o Joey acreditava que ele só seria feliz se ele tivesse conquistado o propósito de vida dele. E aí ele tem que cortar o cabelo, ele vai num barbeiro, né? E ele sempre achou que aquele barbeiro tinha nascido para ser barbeiro. E aí numa conversa lá ele descobre que o sonho do barbeiro não era ser barbeiro, era ser veterinário. E por causa, diante das situações da vida dele, ele não conseguiu ser veterinário. Ele teve que ser barbeiro para conseguir o dinheiro. E como na nossa vida também é assim, que nem eu contei, meu sonho era ser atriz. E eu não tive essa oportunidade desde pequenininha. E eu achava que eu tinha nascido para aquilo. E aí no decorrer da vida eu tive que trabalhar e o barbeiro também. Ele teve que trabalhar, de coisa. E aí o Joey falou assim, então você deve ser uma pessoa triste, né? Porque você nunca atingiu o propósito da sua vida. E ele falou, não, eu não sou uma pessoa triste. Aquele sonho de ser veterinário pode ser que nunca vai morrer. Tipo, eu poderia ser ou poderia fazer. Só que o que ele viveu ali, o que ele abriu mão da vida dele pra estar ali, foi o que ele mais gostou. E porque, tipo assim, eu não só corto o cabelo, né? Quando a pessoa vem aqui, ela corta o cabelo, ela conversa comigo, é praticamente um psicólogo, né? Uma psicoterapeuta de corte de cabelo, né? Então a pessoa começa a se abrir pra ele, conversar, e aquilo deixa ele feliz. E você vê aquele momento ali da cena do cabeleireiro, é uma coisa bonita, porque todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá conversando, porque ali pode ter advogado, pode ter um músico, pode ter várias classes, mas ali todo mundo era igual, porque todo mundo tava conversando sobre o seu cotidiano e todo mundo tem as mesmas dores. Só que cada um tem uma forma diferente de demonstrar a sua dor. E aí ele saiu dali pensativo, né? Falou, nossa, né? Eu não imaginava isso, né? E nisso foi crescendo mais a vontade do 22 de renascer. E ele não queria mais passar o passe dele pro Joey, né? Pra o Joey reviver, né? Então eles começam a brigar lá e eles conseguem voltar pro pré-vida. E lá no pré-vida, o 22 sai correndo e ele acha que ele só tava tendo aqueles sentimentos porque ele tava no corpo do Joey. E aí ele vai lá e tem uma cena muito legal sobre depressão,
porque tem ali no pré-vida e na parte da outra dimensão, existe pessoas que estão vivas em vida e que estão lá presas naquele mundinho lá, e tem tipo um pó de areia, que é como se fossem as almas que ficam te falando que você não é capaz, que você não sei o quê, aí você vai se afundando, você vai... assim, você tem que assistir e ter a sua própria interpretação sobre isso. Mas eu acredito que foi sobre a depressão que ele estava falando. Porque no tanto que tem uma pessoa lá que tá no computador digitando, num trabalho que ele não gosta mais, que aquilo não tem sentido pra vida dele, e a pessoa se afundando, e a pessoa tá morrendo em vida, e lá na onde que é a outra dimensão, a pessoa também tá presa por bicho, sabe? E aí na hora que eles começam a conversar com o cara, eles conseguem tirar tudo aquilo do cara, e em vida o cara se levanta e começa a agir, ele tem aquele estalo na vida de que ele tem que continuar, que ele tem que fazer outra coisa. Se ele não tá gostando daquilo que ele tá fazendo, então muda de profissão, faz alguma coisa mais viva. É isso que é a mensagem principal do vídeo, né? Do filme, que é viver, ter gosto pela vida. E aí o Joey consegue voltar pra Terra, consegue fazer o teste lá, consegue cantar à noite, e aí ele faz uma apresentação maravilhosa. E outra coisa também que eu não contei sobre a mãe do Joey. Ela não queria que ele fosse cantor por causa do pai dele, né, que sofreu muito, morreu frustrado. Só que quando ela entende que aquilo era o sonho do filho dela, ela ajudou ele, né, deu um terno pra ele, tudo, sabe? E ela fala, seu pai teria orgulho de você, assim como eu também tenho orgulho de você. Então, tipo assim, por mais que você não entenda, tipo, o seu filho ou alguém tem um sonho e ele corre atrás daquele sonho e não é aquilo que... Quem tá de fora consegue enxergar muito melhor que quem tá dentro, sabe? Você enxerga que aquilo não é uma boa, mas por que não apoiar? Porque às vezes é melhor a gente tentar do que nunca tentar e não conseguir, né? E, tipo assim, tentar e ficar não tentar e ficar naquela coisa, tipo assim, por que eu nunca tentei, né? E por que eu deveria ter tentado? E às vezes a pessoa acaba sendo frustrada mesmo, né? E aí a mãe dele aceitou, deixou ele ir. E naquele dia ele fez a melhor apresentação da vida dele. Ele recebeu aplausos, ele ficou feliz. E aí, quando ele saiu do show, ele olha pra cantora e fala: e agora? Quantas vezes na nossa vida a gente faz um propósito, a gente chega no final, a gente consegue realizar um sonho, e aí é que nem quando a gente lê um livro, aí no final do livro você fala, e aí? Ou hoje em dia, séries, né? E aí? Então, a vida é muito mais do que um propósito, é muito mais do que um dom que você tem, é muito mais do que um serviço que você tem, é tudo que está ao redor de você. E nesse filme ele pegou e falou, e agora? E ela fala, um peixe chegou num mestre e falou, eu quero conhecer o oceano. Ele nadou, chegou no mestre e falou, eu quero o oceano. E ele falou, mas esse é o oceano. E ele falou, mas esse oceano é água. Então, quantas vezes na nossa vida a gente luta tanto para chegar num propósito, a gente luta tanto, às vezes a gente esquece da nossa família, a gente esquece quem tá no nosso redor, e a gente pega quando conquista aquilo que a gente mais ama na vida, e aí ela falou assim pra ele, amanhã você volta e faz a mesma coisa. E ele achando que quando ele atingisse o objetivo da vida dele, ia ser assim, o propósito que ele achava que ele tinha nascido para aquilo, ele iria ser feliz e que seria uma coisa muito incrível. E não, tipo assim, foi incrível naquele momento, quando você realiza um sonho é maravilhoso, mas aí no outro dia, o que você tem que fazer? Se levantar e ter outro sonho, porque a vida é feita de vários sonhos. A vida, mesmo que você não conquista algo, você tem que buscar, você tem que ter outros sonhos, você tem que ter outros objetivos na vida, e é isso que mantém a gente vivo, né? E quando você realiza
ou não realiza, né? Tipo, que nem o do barbeiro, que não realizou, mas ele realizou outra coisa maior que era melhor pra ele. E durante o meio do caminho a gente descobre coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia estar fazendo. Tipo, eu nunca imaginei que um dia eu ia fazer bolo na minha vida. E por diante de uma dificuldade eu fui fazer trufa, fui fazer bolo, fui fazer as coisas e nunca fui fazer aquilo que realmente eu queria fazer antes. Só que isso não me torna menos feliz. E tanto que, tipo, tem pessoas que gostam do que eu faço. E por que que eu não tô feliz? E pode ser que esse vídeo nem faça sentido pra você. No decorrer da história, né, então ele descobre que ele fala, não, eu preciso voltar. E aí ele consegue entrar em trânsito, né, e volta pra pós-vida num trânsito. Porque tem essa parte aí também, que às vezes tem pessoas que mesmo em vida conseguem ir pra outra dimensão. Através da meditação, através de você consegue se reconectar a outra dimensão, né? Aí ele consegue voltar e ele encontra a 22 e a 22 está afundada na depressão, né? Porque ela acha que ela é um ser inútil, que ela é um ser que não merece viver, que nunca teve sentimento, bababá. E aí o Joey fala pra ela que tudo aquilo que ela conseguiu o selo lá do passe foi mérito dela mesma, que ela merecia ter renascido. Porque ela tinha, como fala? Ela merecia reviver, por causa que ela tinha, tudo que ela tinha vivido foi uma experiência própria dela mesma. Então ela merecia viver. E aí ela consegue sair da depressão e aí ele dá o passe para ela. Só que ele dando o passe para ela, ele não iria reviver, porque ele ia morrer, porque ele já estava caminhando após morte e ele pegou o passe dela. E aí os seres celestiais lá dão uma outra chance para ele viver. E aí eles perguntam, o que você vai fazer agora? E ele fala, não importa, a única coisa que eu preciso fazer é viver. E é isso que acontece, tipo assim, por mais que as coisas na vida da gente não aconteçam do jeito que a gente quer, a gente tem que dar valor nas pequenas coisas, como acordar, respirar, levantar, o sorriso do seu filho, ensinar as outras pessoas. E eu acho que a missão mais bonita da nossa vida é inspirar as outras pessoas, né? E compartilhar, porque um propósito sozinho não tem lógica nenhuma. O que a gente tem que ter é inspirar as outras pessoas, ter prazer na vida. E quantas pessoas, né, estão com depressão, não estão sentindo o sentido da vida, e você pode ser essa pessoa que pode inspirar outras pessoas. Porque a coisa mais linda da vida é a gente compartilhar o amor, é compartilhar a vida, compartilhar os sentimentos, fazer um churrasco com a família, e mesmo que você possa ser a pessoa mais pobre do mundo, você pode compartilhar o amor, né? Você pode amar, você pode compartilhar os seus ensinamentos, você pode compartilhar a sua sabedoria, você pode compartilhar tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode ser que o que eu tenha falado não tenha muito sentido para você, mas para mim fez muito sentido. Então assista o desenho, é um desenho lindo que eu gosto muito. Eu também gosto muito do Divertidamente, que também fala muito sobre sentimentos, sobre psicologia, né? E eu tô estudando sobre isso, né? Eu tô estudando sobre psicopedagogia, né? Que é a gente usar a psicologia na educação para entender o aprendizado, para a gente entender a forma de cada um aprender, né? Eu também tô fazendo terapia holística, né? Hoje é um assunto que tá em alta agora, né? Mas, tipo, por quê? Tipo assim, pode ser que eu voltei a fazer teatro esse ano, que era uma coisa que eu gostava muito. Só que, que nem eu falei, às vezes a vida não é só você, é um dom que você tem. Às vezes o dom maior mesmo é inspirar as outras pessoas, né? O que você pode usar naquilo que você tá fazendo para inspirar o mundo, né? Para você fazer as pessoas quererem viver. E nesses últimos 2 anos de pandemia, muita gente entrou em depressão
Muita gente perdeu o sentido da vida, muita gente está deprimida, tanto pelas coisas que estão acontecendo no externo, quanto está acontecendo no interno da gente, né? E principalmente as crianças estão sendo atingidas muito, muito mesmo com a depressão, com a ansiedade, com medo. Então, né, põe esse desenho para uma criança assistir e assista também, porque a maioria dos desenhos, eles mexem muito com os adultos também, né? Eu quero agradecer, eu espero que esse vídeo faça sentido para você também. E que eu tenha inspirado você, né? Eu espero que até semana que vem eu volto com meus vídeos de emagrecimento, porque é uma das coisas que eu quero, por causa de questão de saúde mesmo, sabe? Porque indiferente se tô gorda, eu coloco uma roupa, eu me sinto bem com essa roupa, tudo bem. Mas eu tenho muitas dores nas costas, eu tenho muitas dores, assim, física, eu tenho dor de cabeça, essas coisas. Então, se eu quero viver, eu preciso me cuidar. Então, né, é uma forma de eu estar me cuidando também, né? Muito obrigada, uma ótima semana para vocês todos e até o próximo vídeo.